Muito bem, meus amigos, minhas amigas, freirianos e freirianos. Sejam bem-vindas, bem-vindos ao nosso terceiro encontro da Semana Paulo Freire de 2025. É o nono ano seguido, né, Ivan? Nona edição. Seja bem-vindo aí também, Ivan. Obrigado, Ivo. Sejam bem-vindos e bem-vindas, freirianos, freirianas. É uma alegria imensa chegar ao terceiro encontro de mais uma, como disse o Ivo, da nona Semana Paulo Freire, agora em 2025. Vai ser um grande encontro hoje, com uma grande partilha nossa de vida, né, Ivo, que a gente quer fazer na segunda metade aqui desse encontro. E é maravilhoso estar aqui e que bom que a gente está mantendo vivo o legado de Paulo Freire pela internet. O pessoal nem está interessado hoje no conteúdo, Ivan. O pessoal quer saber qual vai ser o grande anúncio que nós vamos fazer na segunda metade. Então, gente, segura as pontas aí. Vai ser rapidinho. A gente vai hoje fazer esse bate-papo com vocês. Vai ser um pouquinho mais curto de tempo, mas mais intenso de partilha. Você tem certeza que vocês também vão pensar nisso. E como a gente tem falado desde o primeiro encontro, assim como a gente colocou no livro, já que nosso livro é de 2024, né, Ivan? A gente quer aqui mais uma vez pedir que vocês compartilhem ele, tem o link para download gratuito por aqui. A gente tem dito que a didática freiriana é muito da nossa experiência de vida, da nossa caminhada na teologia da libertação, as comunidades eclesiais de base, das nossas leituras da filosofia da libertação de Dussel e seus parceiros, companheiros, e da leitura de todos aqueles autores, principalmente Paulo Freire, no campo da educação libertadora. E aí a gente foi fazendo algumas experiências que deram certo e a gente trouxe para dentro do livro. Inclusive, tem aqui no final do livro um baita trecho de partilhas de pessoas que já aplicaram a didática freiriana em sua prática pedagógica, né? Em várias experiências. Conheça lá no livro. Mas, Ivânio, fala para nós de onde que veio essa história de mandalas da didática freiriana. Acho que aqui tem uma super novidade também, que não existe em nenhuma outra didática, isso não existe, e que, de onde que veio essa ideia de nós utilizarmos mandalas para que o professor possa dizer, oh, como é que eu começo isso, né? Fala para nós. Perfeito, perfeito. Ó, uma das nossas especialidades aqui, que eu tenho trabalhado muito com movimentos sociais, organizações sociais, são a gestão de projetos sociais. E uma ferramenta de lá a gente trouxe para cá, que é uma ferramenta onde a gente avalia a capacidade institucional, né? A gente chama de gráfico de aranha ou gráfico de radar. E aí, nós aqui, claro, né, a gente precisa reinventar as coisas, né? E só para deixar presente aqui, para quem ainda não baixou o livro, essa é a mandala que a gente pegou, então, dessa ferramenta de gestão de projetos sociais. Para quê? Para responder a seguinte pergunta, depois da leitura das 10 pedagogias. Como é que eu estou nessa jogada? Em que momento eu me encontro? O que eu sei de cada uma dessas 10 pedagogias que a gente passou uma por uma nos dois encontros anteriores? Então, se você não viu, volta lá, veja a live 1 e a live 2 de 2025 aqui. Que é o seguinte, eu preciso, né, nós definimos assim, fazer uma autoavaliação, tá, de mim mesmo em relação aos meus domínios, conhecimentos e práticas de cada uma das 10 pedagogias. Para quê? Para que eu possa me direcionar no processo de aprendizagem, de execução e dar atenção naquelas que eu sei um pouco menos, que sei um pouco mais. Como, por exemplo, aparece aqui neste exemplo, né? Então, nessa aqui, veja, aqui eu sei menos, aqui eu sei quase tudo, e aí eu vou descobrir o meu radar aqui, o meu gráfico. Nós chamamos de mandala porque você pode fazer isso também com o teu amigo, com a tua amiga, como disse o Ivo no encontro passado, com o teu parceiro de loja, vocês fazem junto. Inclusive, tem aqui, né, um passo a passo da página 144 em diante, 145, um passo a passo de como é que você usa a mandala da praxis, a mandala do conhecimento, né? E aí você vai ter uma mandala que você vai construir de metas, né? Então, você tem aqui um passo a passo de como é que você usa a mandala para você dizer, olha, o meu lugar nesta jornada está aqui. Qual é o lugar que eu quero estar? Que é a mandala das metas. E aí você, então, se debruça sobre essa tua autoavaliação e autoavanço também, junto com os teus parceiros e parceiras. Nós deixamos, e é importante dizer, um QR Code aqui, ó, dentro do livro, no e-book também, para você, inclusive, baixar as mandalas
e executar esse processo de aproximação, de identificação de como é que você está. Então, a mandala, como disse o Ivo, é algo inédito. Por quê? Porque normalmente tu pega um livro de didática e fala o que é didática, você lê e aí cruza o dedo e vai, né, Ivo? Vai na fé. Aqui não, aqui você se situa primeiro. Esse é o nosso objetivo. Você se situar sobre cada uma das 10 pedagogias. Faz você pensar o quanto eu domino de 0 a 10. Ah, pedagogia do diálogo, domino quantos? Até 7, até 5, até 10. E você faz isso com todas elas. Vou dizer, já fiz várias vezes, fiz aqui no Brasil, fiz na Argentina com os educadores populares de lá também, fiz aqui em Caxias do Sul, fiz em vários lugares, fizemos, né, aqui em Vila Flores com o pessoal que veio do Uruguai também. Ó, foi uma experiência maravilhosa, é uma descoberta bonita, bonita. E aí, a partir da mandala, a gente então se projeta para praticar, para começar então a fazer. E aí ajuda a responder o grande mote da didática freiriana, né, Ivo? Como colocar em prática? Primeiro, sabendo, entendendo. Eu não sei colocar em prática aquilo que eu não dou. Os braços não conseguem entregar, gente, o que não está ainda aqui. A gente precisa fazer esse movimento de síntese para que a gente possa executar bem a nossa querida didática freiriana. É isso. E na página 154, né, Ivanildo? Deixa eu botar aqui assim, ó. Assim vai ser melhor. Na página 154, nós temos a mandala, que você, essa aqui que você baixa lá no QR Code, com os nomes direitinhos aqui para você ir fazendo. Gente, mais prático do que isso, você pode fazer até no livro, se você comprar o livro impresso, você pode fazer no livro, que é teu, né? E você pode ir fazendo, faz com a caneta vermelha a primeira vez. Aí daqui um ano você retoma o livro, faz com a caneta azul. Você vai vendo que você vai melhorando. No terceiro ano, faz com uma caneta verde, e depois com uma caneta preta, e você vai percebendo o teu processo. Por isso que eu dizia no outro encontro, que a didática, no fundo, é um grande processo de formação. Aliás, eu lembro que numa das experiências, numa dissertação no Rio Grande do Sul, aí uma pessoa, Dani, trabalhou essa perspectiva da didática freiriana como processo formativo. Mas, Ivone, a gente não cansa de pensar a prática, né? É isso. E aí a gente diz, que legal, tem a mandala, agora eu vou fazer aqui minha autoavaliação para pensar minhas metas de transformação, de crescimento e tudo mais, no sentido de evoluir como professor, de crescer, né, se desenvolver profissionalmente, porque a educação não é um ato espontâneo, é um ato profissional, né, é um ato político. Como nós temos aqui 3 formas de usar, né, 3 formas de usar. Conta para nós um pouquinho, tá ali, quem está com o livro, está lá na página 129, né, o livro aqui, 129, as 3 formas de usar a didática freiriana que a gente pensou, que a gente já aplicou assim, deu certo, daqui a pouco pode ser 5, 10, não sei, mas tem 3 para você começar, se agora você quer, eu vou começar a aplicar isso aqui, 3 formas, como seriam? Perfeito, isso aqui é muito importante, né, então a gente tem, veja, 3 caminhos que vai depender, inclusive, do resultado que você encontrar nas mandalas. Você vai se perceber com um pouco mais de ousadia ou coragem para ir para um ou para outro formato. Vamos pensar junto aqui quais são os 3. Uma apresentação rápida, né, Ivo? O primeiro é o que a gente chama de utilizar a didática freiriana, as suas 10 pedagogias, como uma estratégia pedagógica. Então, tudo que você fará será iluminado pela didática freiriana. Então, porque às vezes você tem um encontro longo, né, um percurso de bimestre, semestre, ou às vezes você vai ser chamado para um momento formativo no sindicato. Um espaço educativo junto às pastorais sociais da igreja. Você não tem 10 encontros para exercitar as 10 pedagogias, mas você pode utilizá-las como perspectiva pedagógica. Então, você vai ter, vamos dizer que você vai trabalhar 1 hora com o pessoal lá. Você vai vai inserir um momento de acolhida, porque faz parte da didática freiriana, a pedagogia da acolhida. Você vai trabalhar com perguntas, você não vai chegar descarregando a caçamba do que você sabe. Então, a didática freiriana vai ser esse teu arco-íris que vai iluminar e colorir a tua prática pedagógica. Você vai, durante a execução do teu ato educativo, você vai estar iluminado pelas 10 pedagogias. E aí você vai ver que a dinâmica que você vai colocar nesse encontro é diferente da dinâmica tradicional, onde o cara vai lá e faz um palestrão. Ele entra e sai e vai embora.
não tem gentileza, não tem amorosidade, não tem possibilidade de sistematização, não tem reflexão, não tem contextualização do que eu estou falando. Então, a didática freiriana vai iluminar a atuação pedagógica. Esse é o primeiro movimento. A gente chama de estratégia pedagógica. Segundo, percurso formativo. Aqui é para quem tem mais tempo com seus educandos e educandas, né? Então, você vai pensar o teu movimento educativo ao longo de, vamos pensar aqui, 10 momentos, 8 momentos, 7 momentos, e passando. Você começa com o primeiro encontro, com um grande encontro de acolhida. O segundo encontro, um grande encontro com perguntas. No terceiro encontro, você mapeia a partir dessas perguntas, então, os teus temas geradores, e aí você começa o processo reflexivo, e vai avançando. Essa jornada é muito legal, já vou dar a dica aqui, para usar na escola e na universidade. Nos dois grandes lugares da educação, né? Então, você pode usar na sequência, vamos imaginar aqui, lembrando que o 8 e o 9, né, são transversais. Então, você tem aqui uma experiência alocada, encontros a encontros, onde você vai fazendo este avanço junto com a tua turma. É muito, muito legal também, tá? O terceiro movimento seria, então, uma visão de que estas 10 pedagogias funcionariam, a didática freiriana, então, como uma caixa de ferramentas. Então, eu vou para o encontro mais curto, eu vou pegar aqui, tô sentindo que o que eu preparei aqui não está muito dialógico. Então, eu vou lá e eu pego a ferramenta didática da pedagogia do diálogo. E aí eu encharco o meu momento que tem esse limite com o diálogo. Eu sinto que eu estou muito expositivo, eu vou lá e pego, então, a chave de fenda da pedagogia da pergunta, para iluminar melhor, melhorar a minha intervenção. Então, pensando que esta didática freiriana seja como, né, simbolicamente, metaforicamente, uma caixa de ferramentas pedagógicas, obviamente, né? Para que você possa ir fazendo, vamos brincar aqui, né, Ivo, os concertos pedagógicos, melhor dizendo ainda, os concertos didáticos do teu ato político-pedagógico. Então, são os 3 movimentos, né? Aqui no livro, Ivo, é importante dizer, nós passamos um por um com pausa pedagógica, com um exemplo de como que você pode colocar isso em prática, um por um, tanto a estratégia, o percurso, quanto a caixa de ferramentas. E aí, meu querido, minha querida, Ivânio, como é que eu faço? Como é que eu começo? Leia. Começa lendo. Porque você vai ter várias ideias aqui a partir da leitura. Nós nos preocupamos muito quando a gente estava preparando esse capítulo em específico. Eu lembro que a gente leu, né? Leu e releu. Disse, olha, tá faltando um exemplo. Tá um exemplo para cada um. Tá faltando... A gente caprichou nisso. Por quê? Porque começar é o estopim da transformação. E a gente começa com a nossa relação com esse objeto cognoscente, que neste caso é a didática freiriana. Então, você precisa fazer a leitura, compreender a dinâmica, e aí você escolhe se você quer usar como estratégia, como percurso ou como caixa de ferramentas. Esse é o grande movimento que a gente está propondo, e como disse o Ivo, essa é a nossa visão viu até aqui agora. Talvez vocês recriem, reinventem outras maneiras de utilizar. E, por favor, compartilhem conosco, né? Mas essa é a ideia, né, Ivo, de como que a gente dá os primeiros passos. São 3 caminhos distintos para iniciar a jornada. Exato, Ivani. Eu acho que aqui nós temos muitas dicas legais. É uma overdose de prática reflexiva, no sentido de que você tem... Eu não sei, eu não contei, mas se nós pegar as 10 pedagogias, já dá 20 dicas que a gente deu lá. Uma para ensino fundamental e médio e outra para ensino superior. Se você pegar agora mais isso aqui que você acabou de falar das mandalas, são 3 mandalas. E mais 3 jeitos de fazer, com exemplos aqui dentro, são 16 pela minha conta. Né? 26. Uhum. Se você fizer isso uma semana sim, uma não, você tem todo o ano. O ano inteiro. Então, assim, é muito conteúdo dentro de um livro só. Então, você precisa devorar este livro, né? Lê-lo com atenção. E o Ivânio falou uma coisa brilhante. Esta é a nossa visão até aqui, depois de 22 anos estudando Paulo Freire. Não é a melhor visão, talvez seja uma boa visão, talvez seja uma visão da nossa experiência de vida, e é uma visão da nossa experiência de vida,
mas a gente queria compartilhar com vocês. Nós acreditamos que esta didática possibilita uma transformação profunda na maneira como eu me relaciono com o conhecimento, com os estudantes, com os colegas e comigo mesmo. É um processo onde eu vou me autotransformando e intervindo no entorno onde eu estou inserido. Isso, para mim, que é fundamental. Então, gente, é de graça. Entra no link que está aqui junto com o vídeo, faz o download do material, vai lá na página que tem o QR Code, né? Baixa o QR Code, baixa as mandalas pelo QR Code, e a partir daí, então, está na página 153, você faz o download, imprime, deixa no visual. Poxa, olha, eu tenho feito pouca sistematização das minhas atividades, para você se lembrar. Cria uma dinâmica, nem que seja no bloco de anotações do celular, você já está melhorando. É sobre isso. É a nossa intervenção na educação, né, Ivan? Então, foi muito bacana, acho, compartilhar de novo, né? Um livro que a gente, sim, tem um carinho imenso. Eu repito, e sem pedantismo, se a gente tem alguma coisa juntos boa, né, Ivan, sobre o Freire, nesses 20 anos, sem dúvida nenhuma, a didática freiriana. Fizemos outros livros legais com outros colegas, como 365 Dias. Nós temos o Primeiras Palavras de Paulo Freire, que é um bom livro também, mas esse aqui é melhor ainda, né? Tá aí, ó, mostrando. É um bom livro, mas a didática freiriana, sem dúvida nenhuma, é o grande processo de reinvenção que a gente fez, que a gente se dedica a isso, né? Mas, Ivan, pode falar. Não, eu só queria dizer, reforçar, né, Ivo? Nós temos feito um esforço tremendo de produção, mas também de partilha. Então, Ivan, onde é que eu compro o livro? Baixa o e-book, que já é grátis. Gostou do e-book? Esse é o grande movimento. Gostou do e-book? Você vai encontrar junto ali o link, tá bem? Você tem sempre acompanhando os vídeos, o link para você adquirir também a versão impressa do livro. Então, é só clicar que você vai encontrar o caminho para, se você prefere, como nós, né? A gente gosta muito de livro, né? Não é essa a impressão aqui. E você pode ter a versão, mas você pode começar com o e-book. E o e-book é grátis para você e para quem quiser. Então, compartilhe esse vídeo, copie e cole o link nos teus grupos do WhatsApp. Olha, baixa o Didática Freiriana, quem quer ler um pouco mais, está tudo à disposição. Nós temos feito esse esforço de poder disponibilizar na íntegra os nossos materiais. E a Didática Freiriana não é diferente, é de ponta a ponta o e-book na íntegra deste livro que a gente acabou de elaborar nesses 3 dias aqui com vocês. Ele está totalmente à disposição de vocês também, né? Utilizem, fiquem à vontade. Ótimo. Muito bem, é isso, gente. Aproveitem essa obra, né? E nos mandem suas considerações, suas sugestões, suas críticas, elogios. A gente aguenta e a gente gosta, é muito bom. Muito bem, Ivani, vamos para o grande anúncio. Gente, olha só. O Ivani e eu pensamos muito sobre isso, tá? Depois de 9 anos, desde 2017, fazendo isso, nós achamos que se tem uma coisa que a gente não é dono da comunidade freiriana. Se tem uma coisa que a gente acha que a gente não é dono da melhor maneira de divulgar Paulo Freire nas redes sociais, né? Bem pelo contrário, somos pequenos diante de gigantes que já estão aí e que tanto nos ensinaram, né? Nem vou citar nomes, porque senão, né? Ou talvez eu citaria o professor Macir Gadotti, que para mim é um grande educador vivo hoje no Brasil, do lado do Saviani, mas freiriano é o Gadotti. E junto com ele e toda a IAD freiriana, a gente vem se esforçando a fazer essa contribuição, né? Ivo, vamos dizer eu quero contribuir também com dois nomes que eu acho também valiosos, que sempre nos inspiraram, né? O professor Escogulha, um dos primeiros a gravar videoaulas freirianas. É verdade. O professor Escogulha é uma inspiração, né? Teve com a gente na Semana Paulo Freire dos 100 anos, né? É uma inspiração, dedicado a isso, que entendeu que outras mídias também precisavam ser utilizadas para disseminar o pensamento freiriano no Brasil e manter o legado vivo. E eu quero compartilhar também uma grande inspiração, que é o Café com Paulo Freire, que as meninas aqui adiante têm mantido vivo, com grande resistência também, né? Tudo voluntário, como é que a gente também nos inspira demais. Aí tem feito grandes produções, inclusive, né? De textos, releituras, né? E eu não posso deixar de dizer também, né, Ivo, lembrar o esforço do pessoal que faz aqui no Sul os encontros de leitura do pensamento freiriano,
né, através da academia, reunindo grupos de pesquisa que todo ano se encontram, faz 25 anos que eles se encontram, todo ano para fazer um encontro de leituras do pensamento do Paulo Freire. Então, são grandes inspirações pelas quais nós nos inspiramos e convertemos num outro jeito de fazer, que é a Semana Paulo Freire, que são os cursos freirianos que a gente preparou, através de videoaulas, livros e tudo mais. Eu queria só reforçar, eu sei que tem muito mais gente, tá? Muito mais gente fazendo muito mais coisas bonitas também, mas especialmente esses nos tocaram muito, né? Nos deram coragem de fazer também o que a gente faz, e em nome deles, eu agradeço imensamente todos os outros e outras que têm feito isso pelo Brasil e pelo mundo. E aproveitando também, então, Ivânio, em memória, o professor Carlos Rodrigues Brandão, grande mestre, que nós tinha deixado guardado o livro Primeiras Palavras em Paulo Freire, e ele nos provocou, ele disse, esse livrinho é muito bom, você tem que fazer de novo. E a gente dizia para ele, então, se o senhor fizer um prefácio novo, a gente faz. E ele prontamente fez para nós, né? Saudoso professor Carlos Rodrigues Brandão, que foi um grande mestre nosso, um grande mestre. Né? A gente já teve a possibilidade, a oportunidade, a honra de poder conviver com ele, né? E nos ensinou tanto, né? Ensinou, inspirou, como não só nós, mas tantos outros, né? E aí, gente, tendo em vista isso, nós achamos que está na hora de passar o bastão, para usar uma expressão bem popular. Está na hora da gente dizer assim, foi legal enquanto durou, mas a gente está com outros projetos também, né? E a gente precisa convencer vocês de que tem muita gente boa que tem condições de fazer isso que a gente faz. Então, este ano, no 9º ano, é a última vez que o Ivânio e eu vamos fazer a Semana Paulo Freire sozinhos, né? Como a gente fez nos últimos anos. No ano que vem, 2026, nós já faremos a 10ª Semana Paulo Freire com quem vai assumir a Semana Paulo Freire de 19 a 25 de setembro. Então, e aí tem um compromisso, né, Ivânio? De quem assumir a Semana Paulo Freire, a regra é simples, é fazer todo ano uma dinâmica própria. Nós já fizemos 7 dias, fizemos 2 dias, fizemos 3 dias, 5 dias. Depende. Entrevistado, sem entrevistado, com livros, sem livro. Tem muita coisa legal. Com lançamento de livros, sem lançamento de livros e assim por diante. Mas a ideia é que assuma o compromisso de 19 de setembro a 25 de setembro, todos os anos, nos próximos 10 anos, né, da 11ª até a 20ª, fazer a Semana Paulo Freire. Como que as pessoas podem se credenciar, Ivânio, a ser os âncoras da Semana Paulo Freire nos próximos 10 anos? Conta para nós. Serem os cúmplices pedagógicos, como nós usamos essa expressão, né? Uma expressão muito usada. A palavra cúmplice em português é um pouco mais complicada, mas no espanhol latino-americano é uma palavra de companheirismo, né? Meu cúmplice, é meu companheiro, meu colega. Nós vamos deixar aqui, acompanhando esse vídeo, ou em cima ou embaixo, dependendo da rede social que você nos acompanha, um link do Forms, muito simples, onde você vai botar teu nome, teu e-mail, teu telefone, e 1 ou 2 perguntinhas básicas sobre por que você está interessado, motivado, para a gente poder ir afinando essa prosa ao longo desse tempo e trazer você para a próxima semana, que é a Semana Paulo Freire de 2026. E aí, depois disso, então, você vai, junto com a gente, fazer a de 2026, vai entender a dinâmica que nós utilizamos aqui para ir definindo temática, para ir pensando quem que a gente traz para cá, se é um livro que a gente reforça, como a gente fez esse ano, a gente lançou o Didática Freiriana ano passado, já foi um dos motes do encontro, esse ano a gente resolveu reforçar a ideia, né, do livro, então a gente vai pensar junto, e basta que você se inscreva aqui e diga, Ivânio, eu quero ajudar a construir a Semana Paulo Freire 2026, simples assim. Você não precisa ter nenhum dom especial, você não precisa dominar as ferramentas, a gente vai ensinar tudo. Você precisa ter o quê? Disposição de manter o legado do Paulo Freire vivo na internet. Ponto. Esse é o propósito. É isso que serve, né? Então, é isso que a gente espera de vocês, todos e todas que nos acompanham nessa jornada, que talvez se sintam motivados, inspirados. É um evento simples de organizar, tá? Enquanto a isso, também quero tranquilizar cada uma, né? Vocês veem que a gente usa uma plataforma só para transmitir os vídeos e só. O resto
é a gente trabalhando aqui, falando sobre, a gente se prepara, né, Ivo, com uns 15, 30 dias de antecedência no máximo, só para dar um pouco de contexto para a turma, né? E aí, a gente vai estar junto, nós vamos estar juntos, nós queremos fazer a 10ª, né, no ano que vem, 2026, e depois disso, então, como disse o Will, passar o bastão para um outro par de pessoas, para um trio de pessoas, para uma instituição que queira assumir esse desafio de manter viva a Semana Paulo Freire, sempre do dia 19 de setembro, que é o aniversário do Paulo Freire, até o dia 25 de setembro, que é o nosso aniversário. Então, fez sentido ser 7 dias até por causa disso, mas é isso que a gente quer ensinar e compartilhar e passar o bastão. Maravilha, é isso, gente, e é simples assim. Então, vai no link do Google Formulários aí, preencha se você tem interesse pessoalmente, se você tem interesse enquanto coletivo que você participa, alguma universidade, algum centro de educação popular, enfim. Depois, agora sim, né, Ivânio, não tem jeito. Quem vai escolher somos nós dois, né? A gente vai fazer a curadoria das respostas, então capriche nas respostas de por que você deveria ser escolhido para conduzir a Semana Paulo Freire. A gente vai analisar, depois a gente vai selecionar 2 ou 3 e fazer uma análise final. Por enquanto é isso. Esperamos aí muitas inscrições para que a gente possa ter daqui a pouco, enfim, um coletivo de pessoas interessadas nessa dinâmica, porque nós acreditamos que é uma coisa importante manter Paulo Freire vivo nas redes sociais e na internet. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas a essa missão, a esse propósito conosco também. É isso, né, Ivanio? Obrigado. Um grande abraço, Ivo, um grande abraço a cada um e cada uma que mais um ano fez esse percurso com a gente. Compartilhem as nossas reflexões, compartilhem o link do livro Didática Freiriana. Vamos encharcar a internet da didática freiriana para que mais educadores e educadoras possam ir se aproximando desta dinâmica pedagógica libertadora que o Freire nos legou. E nós temos plena consciência de que esse esforço ele é permanente, né? Porque a educação não é, a educação está sendo. Muito obrigado. Valeu, um abraço.